Exercício 28.49 do CIAS, 14ª edição. Um campo magnético de 37,2 tesla foi obtido no Laboratório Magnético Nacional Francis Beer, do MIT. Determine a corrente necessária para atingir esse ponto. A 2 cm de um fio longo e retilíneo. B. No centro de uma bobina circular de raio igual a 42 cm com 100 espiras. C. Próximo do centro de um solenoide com 2,40 cm de raio, 32 cm de comprimento e 40.000 espiras. Olá pessoal, então a gente vai resolver agora mais um exercício do nosso livro do CIAS, o exercício 28.47, lembrando que a gente está trabalhando com a 14ª edição. E aí, o nosso problema diz que em um determinado laboratório, no laboratório do MIT, se conseguiu um campo magnético dessa magnitude, de 37,2 tesla. E aí ele quer que a gente encontre, de três formas diferentes, qual seria a corrente necessária para que a gente consiga um campo dessa magnitude. No item A da nossa questão, a gente vai considerar simplesmente um fio muito longo, retilíneo, e ele quer saber o campo, ele quer que você encontre o campo a uma distância de 2 centímetros desse seu fio. No item B, a gente vai ter agora uma bobina. Então, nesse caso, essa bobina vai ser um conjunto de espiras, no caso aqui vai ser 100 espiras, elas vão estar praticamente sobrepostas uma à outra, e essa espira tem um raio de 42 centímetros, e ele quer saber exatamente qual vai ser a corrente que eu vou ter que passar nessa bobina, para que no centro dela eu produza um campo magnético dessa magnitude. E aí, para finalizar, no nosso item C, ele quer que a gente tenha um determinado solenoide com 4.000 espiras, 32 centímetros de comprimento e um raio de 2,40 centímetros de cada espira, e ele quer saber a corrente necessária para que no centro desse seu solenoide você encontre um campo magnético de 37,2. Então vamos lá, né? Resolver ponto a ponto. No nosso item a gente pode mais uma vez aqui passar uma linha amperiana, de modo que eu posso calcular o campo magnético sobre essa linha exatamente utilizando a lei de Gauss, que diz que a integral sobre um caminho fechado de B escala dl vai ser dado como sendo μ0i. Nesse nosso caso aqui, a gente vai ter que o campo magnético ele vai ser constante ao longo da nossa amperiana, de modo que o campo magnético pode ser retirado da integral, e a nossa integral fica como sendo B vezes 2πr, e isso daqui é igual a μ0i. O nosso problema ele quer saber o campo magnético, então a corrente que está passando pelo nosso circuito. Então I vai ser dado como sendo B vezes 2πr dividido por μ0. O campo magnético a gente tem, o raio, no caso a distância do seu fio até o ponto observado a gente tem, é simplesmente fazer uma substituição de valores. E aí nesse caso aqui a gente encontra uma corrente I de 3,72 mega amperes. Isso quer dizer que a gente vai encontrar uma corrente de 3,72 milhão de amperes, ou 10 elevado à sexta. Isso é uma corrente muito, muito grande que, em termos de laboratório, é pouco provável que a gente consiga uma corrente dessa magnitude. Em laboratório, a gente consegue correntes de magnitudes da ordem de algumas centenas de milhares de amperes, mas nada da ordem de milhões. Vamos agora pensar aqui. Então, a MIT não utilizou essa técnica aqui para poder conseguir esse campo magnético. Vamos para o nosso item B. No nosso item B a gente tem uma bobina. Nesse caso, o campo magnético de uma bobina, a gente pode encontrar ele utilizando a lei de Biot-Savart. E aí, nesse caso, a gente vai ficar aqui
o campo magnético no centro de uma espira que está passando uma corrente I por ela é dado como sendo μ0I sobre 2Rs, onde o R é o raio da espira. Nesse caso, eu não estou trabalhando simplesmente com uma única espira, eu estou trabalhando com N espiras. E aí, nesse caso, eu vou multiplicar por um fator de N, que era o campo magnético de cada espira. Nesse caso aqui, a gente vai ter que a corrente necessária para produzir esse campo magnético vai ser dado como sendo 2RB dividido por μ0N. E aí, nesse caso aqui, a nossa corrente ela vai ser dada por um valor de 2,49 vezes 10 a quinta amperes, ou de aproximadamente 249 mil amperes. Essa corrente aqui a gente também consegue, a gente pode conseguir essa corrente em laboratórios. Um caso que a gente pode ver aqui mesmo no Brasil é o Laboratório de Altas Correntes da CEPEL, que é o Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, vinculado à estatal Eletrobras, que ela faz a medição exatamente de equipamentos para ver se eles suportam picos de corrente elétrica. E aí, nesse laboratório específico, você consegue correntes de até 230 mil amperes. Esse caso aqui, desse nosso problema, era uma corrente de 249 mil amperes. Só que esse sistema lá da CEPEL, ele suporta esse tipo de corrente porque são fios, no caso são cabos muito grossos para suportar toda essa intensidade de corrente elétrica. Nesse caso, você não pode ter um fio muito grosso, um cabo muito grosso, porque além desse cabo ser muito grosso, você vai ter que dar 100 voltas num objeto que vai ter um diâmetro de simplesmente 42 centímetros. Então, apesar de a gente conseguir correntes em laboratório dessa magnitude, essas correntes elas não são utilizadas para produzir campos magnéticos. Então, o item B também não foi utilizado no MIT para produzir o campo magnético de 37,2 Tesla. Então vamos lá. Então vamos lá para o nosso item C, para a gente poder encontrar qual vai ser o campo magnético, qual vai ser a corrente necessária para produzir um campo magnético daquela magnitude. E aí vamos lá, né? Mais uma vez a gente vai utilizar a lei de Ampère. Então, no caso de um solenoide, a gente vai ter aqui o campo magnético vezes o comprimento do seu solenoide. Isso daqui vai ser dado como sendo N vezes μ0I. Nesse caso, a nossa corrente ela vai ser dada como sendo B vezes L dividido por N vezes μ0. E aí, sabendo a magnitude do nosso campo magnético, sabendo o comprimento do nosso solenoide, que 32 centímetros ou 0,320 metros, o N igual a 40 mil e o μ0 igual a 4π vezes de 10 elevado a menos 7, a gente encontra uma corrente dá um valor de 237 amperes. Essa corrente é uma corrente mais factível, é uma corrente que em laboratório que trabalha com correntes elétricas é uma corrente que é facilmente obtida e você não precisa de uma estrutura super grande para você suportar correntes dessa magnitude. Apesar de que a nossa rede residencial da nossa casa, em geral, suporta no máximo 20 amperes, mas em laboratório você vai ter equipamentos e fios que suportam correntes cada vez maiores. Então a gente vai ver que, apesar, a gente tem 3 formas diferentes de obter o mesmo campo magnético, só que quando você utiliza um solenoide,
você pode reduzir bastante a intensidade da sua corrente elétrica. E aí você pode trabalhar com equipamentos menos robustos para obter campos magnéticos mais intensos. E aí com isso a gente encerra a resolução do exercício 28.47.